Onda Dura. Ressignifique. Aí vai um recado para todo mundo que fica se perguntando o que é a onda dura. Por que a onda dura é isso e a onda dura é aquilo? A gente vai explicar porque nós, todos nós, somos onda dura. Então, preste atenção. Ser onda dura é ser igreja. É viver uma sábia loucura tomando nossa cruz todo dia. E ser igreja é servir, é ensinar, é aprender, tudo no mesmo pacote. É viver em família, é ser da família. E entender que a submissão e o tamo junto se completam. É experimentar tudo que um grupo pequeno, discipulado e o culto ao Senhor tem de valor. Ser onda não é querer empurrar Jesus goela abaixo, ficar forçando a barra, ser um cristão inconveniente. Ser onda dura é vestir a camisa do Evangelho, é fazer conhecido o nome de Cristo e comemorar intensamente cada conversão. Todos nós, onda dura, temos a nossa fé alicerçada, única e imutavelmente em Cristo Jesus. Por isso, quando a gente fala que ama a igreja, não quer dizer que a gente ame mais do que ama Jesus. Afinal, Ele é o motivo de tudo o que fazemos. Quem é igreja é persistente. Não para na primeira topada da vida, nem na segunda, nem na 105ª. Quem é igreja não desiste nunca. Ser onda dura é como torcer para um time, com a diferença que você também entra em campo quando decide servir. Ser igreja é não se conformar com este mundo que vai de mal a pior, é não cruzar os braços diante da injustiça. Ser igreja é colocar a mão na massa, com fé e ação, numa ideia só. Nós somos onda dura, porque além dessas e outras 1000 coisas que não cabem nesse vídeo, ser onda dura é buscar ser uma igreja igual a Jesus, para transformar o mundo. Nós somos a onda dura. Boa noite para você que está nos acompanhando aí em casa. Mais um culto, nós vamos adorar a Deus juntos. Espero que você possa desde já preparar esse ambiente. Apague a luz se você puder, reúna a família aí. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, compartilhe aí nos comentários o seu nome, da onde você mora, para a gente poder entrar em contato com você, para que você possa estar fazendo parte dos nossos grupos pequenos que tem acontecido de forma online. Se você for assistir esse culto, talvez depois, comente aí no comentário também, se você está assistindo pela primeira vez, você quer fazer parte da onda, para que a gente possa chegar até você e então para que você possa fazer parte conosco. Se você está acompanhando aí pelo celular, pelo computador, vai compartilhando essa live, né, para que nós possamos alcançar o máximo de número possível de pessoas, né, para que a palavra de Deus seja alcançada. Manda aí nos grupos do WhatsApp, manda aí para os seus amigos, para aquele amigo seu que você sempre fala de Jesus para ele, para que ele possa hoje ouvir essa mensagem, amém? Não esquece de acionar lá o sininho para que você possa sempre ser notificado também quando receber alguma mensagem e assim então nos ajudar a propagar a mensagem do Evangelho através das redes sociais, amém? Nós vamos ter um tempo de culto agora, de cultuar a Deus, sabe? E até tive compartilhando com alguns ovelhas minhas durante o meu GP sobre esse tempo que nós temos vivido. São tempos difíceis, tempos por vezes que nos trazem desesperança acerca da vida, nos fazem olhar com uma ótica deste mundo. Eu queria te relembrar que para nós que entregamos uma vez a vida para Jesus, nós temos uma esperança. E que esperança é essa? Jesus está voltando. Talvez você chegou até aqui hoje sem motivos para cultuar a Deus, para entregar o seu culto a Deus. E eu queria compartilhar um versículo com você rapidamente, para que hoje você possa ter motivos para entregar esse culto ao Senhor, esse tempo de adoração, entregar tudo que você tem. O profeta Abacuque, no capítulo 3,
ele faz uma oração. No versículo 7 em diante, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça. Sabe, hoje você tem mais do que motivos de cultuar a Deus e de adorar a Deus. Deus, Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fonte de esperança, Ele é tudo aquilo que nós precisamos, sabe? Ele é tudo aquilo que nós ansiamos. Que essa noite, desde já, você possa preparar o seu coração para entregar esse culto a Deus, sabe? De forma racional, levar a palavra de Deus até a sua mente, e que de forma racional, Deus ele possa tocar o seu emocional e você oferecer com todo o seu ser esse culto ao Senhor. Adorar com todo o teu coração, sabe? Não leve esse momento de qualquer forma, só porque você está na sua casa. O nosso Deus, Ele está em todos os lugares. Se você está aí com a sua família agora, você é a igreja aí. E você tem mais do que a obrigação e a oportunidade de manifestar o reino de Deus no seu lar, sabe? Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Vamos entregar esse tempo a Deus. Feche seus olhos. Começa a entregar a Deus. Levante as suas mãos para o céu de uma forma simbólica. Começa a entregar esse momento ao Senhor. Começa a dizer para Ele os motivos que você tem para adorar a Ele nessa noite. Os motivos que você tem para exaltar a Ele essa noite. Senhor, nós queremos Te entregar esse tempo, ó Pai. Ainda que o mundo pregue a desesperança, o Senhor é a nossa esperança. Nós cremos na Tua volta, ó Pai. Nós cremos que o noivo está vindo buscar a Tua noiva. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa fonte de esperança. O Senhor é a nossa força, o nosso escudo, o nosso abrigo. Esses são os motivos, ó Pai, que nós temos para exaltar o Teu nome, para proclamar o Teu nome, ó Pai. Nós queremos Te adorar, ó Pai. Nós queremos Te adorar, Senhor, por tudo que Tu és, Deus. Tu és santo, poderoso, grandioso, majestoso. Nós queremos Te entregar esse culto ao Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, você possa desfrutar desse tempo e entregar tudo que você tem a Deus, no nome de Jesus. Deus que parou o sol, Tu és o Deus que abriu o mar, Tu és o Deus que nunca falhará. Você já fez, você fará. Tu és o Cristo que a morte venceu. Tu és o Verbo que se encarnou. Tu és o Deus que não se esquecerá. Você já fez, você fará. Tu és o fogo que habita em mim.
Tu és o vento que sopra hoje aqui. Tu és o Deus que não mudará. Você já fez, você fará. Eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. O Deus que parou o sol, Tu és o Deus que abriu o mar, Tu és o Deus que não falhará. Você já fez, você fará. Tu és o Cristo que a morte venceu. Você é o Verbo que se encarnou. Tu és o Deus que não se esquecerá. Você já fez, você fará. Tu és o fogo que habita em mim. Tu és o vento que sopra hoje aqui. Tu és o Deus que não mudará. Você já fez, você fará. Eu provei e vi quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. Eu provei e vi, eu provei o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. Você não muda, você não falhará. Você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez, você fará. Você não muda, você não falhará. Você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez, mais forte. Você não muda, você não falhará. Você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez, você fará. Você não muda,
você não falhará, você já fez, você fará, tão eterno e não se esquecerá, você já fez, você fará. Eu provei e vi o quão bom
Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. É invencível, inigualável. Pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso, poderoso, não há nome igual ao seu, não há nome igual ao seu, não há nome igual. Adore esse nome nessa noite. Feche seus olhos aí na sua casa. Comece a engrandecer esse nome. Não há nome igual. Não há nome igual. És o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e pra sempre há de ser. Ó Deus da minha salvação, Senhor, meu Rei, meu dono, minha canção, e
comigo. Amém é o que se senta no trono. Amém, teu reino nunca terá fim. Amém, tua bondade digno é o Senhor. Amém, amém. Amém ao que se senta no trono. Amém. Teu reino nunca terá fim, Senhor.
continue na sua casa, nesse espírito de adoração. Nós teremos em breve um tempo de contribuição. E eu gostaria de compartilhar com você e com a sua família essa passagem que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que fala assim: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo, por vezes nós temos contribuído da nossa casa através da transferência, através do Pix, e é muito fácil nós sermos enganados pelos nossos corações, pelas nossas mentes, em apenas contribuir por uma obrigação, porque nós temos que cumprir essa obrigação como cristãos. Sim, nós devemos ter essa regularidade, mas também devemos ter generosidade. Nós devemos também ter o nosso coração voltado para esse Senhor. Sabe, Ele é o primeiro. Assim como nós estávamos cantando, Ele é o primeiro, e tudo que nós temos e tudo que nós somos é devido ao que Ele nos deu. Não porque nós conquistamos, mas porque Ele é o primeiro, Ele é o dono da nossa vida. Sabe, que você e eu, como igreja, nós tenhamos esse coração alinhado em dar por alegria, em se alegrar nesse tempo, porque se nós temos algo para dar, é porque Deus nos deu tudo. E dar a oferta ou dizimar também é um ato de fé. É você confiar em Deus que Ele está provendo, que Ele proverá para o teu mês, para a tua vida. Confie em Deus e contribua generosamente nesse tempo. Sabe, que você tenha o teu coração alinhado com esse propósito que Deus tem para a sua vida através da contribuição. Eu gostaria de orar para que nós possamos colocar isso diante de Deus. Ó Pai, nós te agradecemos por tantas coisas que tem feito em nossas vidas. E te louvamos, Pai, porque nós não temos nada, mas nós temos o Senhor. Ó Pai, que todo dízimo, toda oferta entregue seja de coração, Pai, não por obrigação apenas, mas que seja um desejo de te agradar e de reconhecer que o Senhor é o dono da nossa vida. Sabemos o quão isso é essencial para a igreja acontecer. Pai, nós louvamos o teu nome. Amém. Contribua aí através da conta que está na tela, dos dados bancários da Onda que está aparecendo aí para você. Se você não tem como fazer uma transferência ou Pix, você pode estar agendando durante a semana para vir aqui na igreja, para poder estar entregando isso. Então você pode procurar nós através de um dos nossos quem faz parte do grupo ou das redes sociais ali, para também a gente poder agendar um horário para você vir até a igreja, tá bom? Deus abençoe e continue aí.
eu creio, teu amor está ganhando alma em mim, e eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Diga comigo essas palavras na sua casa nessa noite. Eu vou esvaziar de si, me esvaziar. Deixa o rei entrar pra você. Tudo em mim ganhar. Santo é o seu nome, Jesus. Amém. Boa noite, tudo bem? É uma alegria estarmos aqui novamente, podendo compartilhar essa palavra, podendo estar conectado com vocês. Antes da gente iniciar o texto bíblico, eu queria dar umas boas-vindas a quem está nos visitando aí pela primeira vez. Seja bem-vindo ao nosso canal, né, a nossa igreja, Ondadura Paranaguá. Por mais que estamos aqui de forma online, mas somos uma igreja, representamos uma igreja local aqui na cidade de Paranaguá. E quero deixar um convite para você, logo quando nós retornarmos ao culto presencial, você é nosso convidado para estar aqui conosco, presente, participando e de alguma forma ser abençoado com tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui como igreja. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá na carta de Tiago, capítulo 2. Vamos dar continuidade então ao estudo nosso em cima da carta de Tiago, capítulo 2. Semana passada falamos sobre ouvir e praticar, e essa semana nós falaremos sobre a advertência contra o preconceito, ou não haja com favoritismo. Amém? Eu acho que esse tema ele é muito interessante, e creio eu que ele vai transformar a nossa mente e os nossos pensamentos. É óbvio que nós percebemos nos nossos dias atuais essa grande pensamento e tentação que cai sobre todos nós, de agirmos com princípios de favoritismo, onde nós tratamos as pessoas independente do que elas são, mas o que elas têm. Então aquilo que elas têm e de forma social, financeira, por vezes determina a maneira como nós lidamos com essas pessoas. Não sei se você observa até nos nossos dias a rede social. A rede social ela é um grande lugar onde o favoritismo prevalece. Porque na rede social nós percebemos que quanto mais seguidores, quanto mais você é visto, quanto mais assinantes tem te acompanhando, então acaba de certa forma conectando, acaba de certa forma tornando aquela pessoa influente aonde ela está. E ela acaba por certas circunstâncias sendo favorecida pelo fato dela ter milhões de seguidores, e pouco importa o que ela pensa, qual é o caráter dela, mas o que importa é que ela é famosa, tem milhares de seguidores. Consegue perceber? Pessoas sendo favorecida por poder de alguma forma divulgar um produto, e não que isso seja errado em si, mas muitos trabalham, de forma custosa, suando, vestindo a camisa dentro de empresas, em prol de ter, o seu sustento, e muitos
pelo um status, acabam sendo favorecidos por outros. Percebemos filhos sendo favorecidos por pais, porque existem pais com uma aquisição financeira melhor, então isso coloca os filhos, de certa forma, em uma posição acima. Eu estava até ontem assistindo um documentário que fala sobre as faculdades nos Estados Unidos, e essas faculdades nos Estados Unidos, para que você possa participar dela, é necessário então que você passe por um exame, e a faculdade então, diante desse exame, ela vai definir se ela vai te aceitar ou não. E é engraçado que muitos filhos de pais com bastante dinheiro sabiam que seus filhos não tinham potencial, ou até não queriam testar os seus filhos naquela situação. Eles então, de certa forma, agiam de forma leviana, pagando suborno para que, de alguma forma, professores, algumas pessoas envolvidas na faculdade pudessem então colocar os seus filhos naquela posição. Então a gente percebe que, pelo fato deles terem um recurso financeiro maior, eles favoreciam aqueles alunos a participarem. Meu irmão, são pequenos exemplos do favoritismo que há no nosso meio. Sabemos que há favoritismo na diferença de sexo, por ser homem ou ser mulher, na raça, né? Da onde essa pessoa veio, o lugar que ela nasceu. Tudo isso, infelizmente, é gerado. A nossa sociedade, ela trabalha dentro desse princípio deturpado, destrutivo, que o pecado usa para, de alguma forma, destruir a nossa sociedade e os nossos relacionamentos. Eu quero essa noite convidar você junto comigo, através da palavra de Deus, entender como Deus enxerga isso. O que Deus espera de nós como seus filhos, como aqueles que pertencem a Ele e representam Ele nessa terra. Como deve ser a postura nossa diante desse padrão estabelecido pelo mundo. E antes disso, eu quero convidar você a ir no seu lugar, aí na sua casa, a orar comigo, para que a gente possa buscar a direção e a iluminação do Espírito Santo, para que a gente possa entender. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, revelado e iluminado a nossa mente. Eu peço, Senhor, que nesse momento teu Espírito venha trazer clareza, venha trazer discernimento, venha trazer entendimento para nós acerca do teu propósito e da tua vontade. Que o Senhor venha a ser engrandecido através das nossas vidas, Pai. Oramos dessa forma no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Tiago capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostram favoritismo a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar em uma das suas reuniões, vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido e dizendo-lhe, sente-se aqui nesse lugar especial, mas disserem ao pobre, fiquem em pé ali, ou sente aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Presta atenção que o que Tiago tem falado nessa carta toda, ele tem nos chamado para um cristianismo prático. O que ele fala é, olha, se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, você deve viver de acordo com a fé que você tem. E ele inicia aqui falando aos seus irmãos, em um tom de amor e ao mesmo tempo exortação, falando que não tem como, não é possível nós afirmarmos que cremos em Jesus, que cremos na fé cristã, que cremos na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo agimos e mostramos favoritismo a algumas pessoas, favorecendo alguns e desfavorecendo outros.
O que ele está falando aqui, de forma simples e clara, é que não é compatível isso com a fé no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo, de certa forma, deve mudar totalmente a maneira como nós vivemos, a maneira como nós lidamos com as pessoas. Na fé cristã, não tem lugar para o esnobismo e favoritismo. Não existe lugar para tratar pessoas especiais, esnobando outros e favorecendo alguns. Na fé cristã não há lugar para isso. Nós não podemos tratar com diferença as pessoas, pelo fato de umas terem mais ou outras terem menos, ou ser mulher ou ser homem. Na fé cristã todos nós somos iguais diante de Deus. Isso não está nos chamando para ir contra, quando a palavra diz que nós devemos honrar as autoridades, honrar os mais velhos. Mas ela está nos ensinando que não pode ter essa distinção entre classes sociais. Sabe, dentro da fé cristã não há diferença. Todos nós somos um com Cristo. Nós não podemos tratar ninguém diferente, com distinção, tanto por classes sociais, ou pela sua raça, ou pela sua etnia, ou pelo lugar aonde ela nasceu. Não há lugar nisso dentro da fé cristã. Nós não podemos compactuar com esse pensamento que o mundo vive e espera que nós vivemos. O desprezo em função de origem, raça, sexo ou condição social constitui uma negação prática da fé. Uma vez que nós vivemos dentro desse padrão, nós estamos negando a fé cristã. Presta atenção, meu irmão, nós não podemos compactuar com isso. E o mundo, o pensamento desse mundo, o padrão desse mundo, ele vive a partir dessa maneira. As pessoas favorecem pessoas que dão resultados, que de alguma forma trazem algo em benefício para elas. Os ricos andam com os ricos. Os americanos querem andar com os americanos, os brasileiros com brasileiros, e assim vai. E não que você não possa andar com pessoas que são semelhantes a você, mas você não pode limitar o relacionamento, a sua vida, em favorecer somente aqueles que pensam e são do mesmo padrão no qual você vive. Uma vez que você confessa, uma vez que você crê no Senhor Jesus Cristo, não há espaço para qualquer discriminação na fé cristã. Jesus quebrou o muro de toda inimizade. Nós, em Cristo Jesus, somos todos iguais, participantes do mesmo corpo. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há senhor. Todos nós somos um com o Senhor Jesus Cristo. E o que Tiago está falando aqui, que não pode ter esse favoritismo. Sabe, nós não podemos tratar com discriminação pessoas pelo aquilo que elas têm. Tanto nós não podemos discriminar aqui o pobre, como também discriminar o rico, porque ambos são participantes do corpo de Cristo, e a igreja precisa ser um ambiente que não há essa discriminação, precisa ser um lugar onde todos são aceitos, todos são olhados da mesma maneira. E quando há favoritismo da nossa parte, o que isso significa? Que o nosso coração, ele é um coração perverso e contaminado pelos pensamentos e padrões desse mundo. É isso que nós vimos no verso 4. Essa discriminação que vocês fazem não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Quando nós agimos dessa maneira, discriminando as pessoas, logo nós estamos sendo contaminados, influenciados por padrões pecaminosos, padrões distorcidos da palavra de Deus. Nós não podemos ser guiados por esses pensamentos.
Sabe, nós precisamos ser conhecidos por aqueles que amam a todos. Sabe, independente da sua conta bancária, independente da onde você nasceu, todos precisam ser amados. Nós não podemos ser contaminados pelo padrão desse mundo e viver relacionamentos dessa maneira. E o padrão desse mundo, ele é destrutivo. Ele destrói não somente relacionamentos, mas pessoas, porque pessoas acabam entrando dentro de depressões, dores, tristezas, se matam por ser discriminadas pelo fato de morarem em tal lugar, ou terem ou não terem, ou terem um cabelo de um jeito, a cor de olho, a cor da pele, porque pessoas tratam com discriminação. E o que Tiago está falando aqui, que nós, uma vez que temos fé no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos despir desses pensamentos e sermos guiados pelos pensamentos de Deus. Nós precisamos agir como Jesus agiu. Jesus amou todos, tanto o rico quanto o pobre. E nós precisamos olhar para as pessoas como Deus olha. Sabe, nós, por uma influência da sociedade, quando avaliamos alguém, olhamos o exterior desse alguém, logo temos um desejo natural de julgar essa pessoa pela sua vestimenta, pelo automóvel que ela tem, pela rede social dela, pela fala dela, ou pelo bairro dela. Como eu percebi isso quando eu vim morar para cá, pessoas discriminarem pessoas pelo fato de morarem na Ilha do Valadares. Meu irmão, isso é uma vergonha. Ah, porque na ilha eu não vou morar lá não sei o que, porque lá só tem isso aqui, não sei o que, e assim vai. Não quero aqui ficar levantando pontos, mas discriminando, e até muitas pessoas até tinham vergonha de falar que morava na ilha. Meu irmão, nós não podemos compactuar com esse pensamento. Nós vimos uma guerra na internet, quando os curitibanos criticaram os Parnanguara, saiu no Twitter, meu irmão, discriminando os Parnanguara. Não, meu irmão, não está certo. Sabe, nós não podemos nos tratar dessa maneira, mas o mundo trata assim. E como isso é fácil de contaminar o nosso coração, e isso ser uma realidade dentro da igreja. É isso que Tiago está falando. Olha, pode ser que dentro da reunião de vocês entre alguém com um estilo padrão legal, um padrão alto, vem com um carro bom, e você fala, olha, sente aqui na primeira cadeira, quer um copo de água, mas vem um irmão lá um pouco mais pobre, não tendo uma aquisição, uma posição boa, e logo você já acha que aquela pessoa ela não é digna de sentar aqui na frente. Você fala, olha, fica mais ali atrás, né? Se aparecer em algum lugar, uma vaga, a gente te chama. Meu irmão, como isso é possível acontecer? Como nós não podemos permitir que isso seja uma realidade no nosso meio, no nosso coração. Nós precisamos ver as pessoas como Deus vê. E olha só o que a palavra diz em 1 Samuel, capítulo 16, verso 6. Aqui Deus envia Samuel para escolher, para ungir o rei Davi. Ele fala, olha, vai na casa de Jessé, e lá você vai ungir um filho de Jessé. Então Samuel vai até essa casa, e ele vê homens fortes, belos, e fala, olha, esse aqui. E Deus fala, não é esse. Ah, então é esse aqui, olha o porte dele, olha o ombro dele, olha como ele é forte, olha a altura. E da mesma forma Deus fala que não. E Deus vem então, chama Samuel e fala algo muito precioso e que entra muito forte para nós nesse dia de hoje. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza é esse homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. Presta atenção. Deus não vê as coisas como o ser humano vê. Deus não vê as coisas como eu e você vemos. As pessoas julgam pela aparência exterior. O mundo
o princípio desse mundo, ele julga pelo exterior, pelo aquilo que vê, pelo que tem. Mas Deus julga as pessoas, olha para as pessoas, para o seu coração. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Deus olha para o coração das pessoas. E nós precisamos, de igual forma, olhar para o coração das pessoas, para o que elas representam diante de Deus. Precisamos ter os olhos e o coração do nosso Pai. Não podemos julgar pela aparência. Precisamos julgar a partir da palavra de Deus, e Deus olha pelo coração. E nós, por vezes, não temos essa visão plena de Deus, de saber como é o coração das pessoas. Mas Deus fala que nós devemos tratar todos de uma forma como Ele nos tratou. E logo nós compreenderemos isso. Então aqui cabe a nós esse ensinamento precioso. E olha que engraçado, porque a cena aqui é de um pobre e um rico. Talvez isso seja espantoso, mas é um fato que você precisa entender. Olha o que a Bíblia afirma acerca disso, continuando no verso 5. Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? O que Tiago está falando aqui? Olha, vocês estão desprezando os pobres, mas Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. Deus elegeu os pobres. Os pobres vão fazer parte, presta atenção, da grande maioria no reino dos céus. O texto não está falando que os ricos não são escolhidos, os ricos também serão escolhidos, mas grande parte daqueles que foram eleitos, escolhidos por Deus para viver o reino dos céus, serão os pobres. E nós, por vezes, desprezamos os pobres, sendo que esses foram escolhidos por Deus. E não que Deus não escolha, não ame os ricos, mas grande parte do reino dos céus vai ser estabelecido pelos pobres aqui na terra, mas ricos no céu, ricos na fé. E não é porque Deus não ama alguém que tem dinheiro, não é porque Deus não escolheu ricos, porque a palavra revela que Deus escolhe, chama os ricos, mas muitos ricos não entrarão no reino dos céus por amarem mais ao dinheiro, por confiarem mais naquilo que têm do que no Senhor. Então por isso que grande parte do reino dos céus será estabelecido pelos pobres. Se você olha a história do ministério de Jesus, quem caminhava, a multidão que o acompanhava, era grande parte feita por pessoas pobres. Os ricos, os homens bem-sucedidos, a alta elite da sociedade não caminhava, não estava ouvindo a mensagem. E a mensagem ela foi entregue aos pobres, aos pequeninos. Então nós não podemos desprezar aqueles que Deus escolheu. Isso não é também uma indicação para que nós desprezamos os ricos. Porque da mesma forma ninguém pode ser desprezado, foi quebrado esse muro. Mas nós não podemos desprezar aquilo que Deus deu valor. Deus escolheu os pobres, e Ele falou, olha, vocês estão desprezando eles, mas é os ricos que oprimem vocês. Se nós olharmos hoje para a sociedade, olharmos até para a política, quantos homens milionários cada vez mais crescendo, e o povo vivendo uma escassez, porque esses ricos acabam cada vez mais nos oprimindo, tirando aquilo que é direito, e nós acabamos tratando eles de uma maneira honrosa e desprezando os pobres. E Tiago fala que nós não devemos fazer isso, não devemos viver dessa maneira.
Deus veio anunciar a sua mensagem aos pobres, aos pequeninos. 1 Coríntios 26 fala: lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos e ricos quando foram chamados. Ele está falando aí que a maioria de vocês não era ninguém na sociedade, ninguém aqui era alguém num alto escalão, rico, alguém com grande influência. Poucos de vocês eram poderosos, eram pessoas simples, comuns, pescadores, pessoas do dia a dia. Pelo contrário, Deus os escolheu, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Presta atenção, Deus fez isso, Deus pegou aquilo que no padrão do mundo não serve de nada, que é eu e você, nós éramos essas pessoas do padrão do mundo, nós não daríamos em nada, amém. Assim seja, mas diante de Deus nós somos escolhidos para, de alguma forma, revelar a glória de Deus em nós, que ainda não somos nada, mas Ele em nós nos torna alguém maior, alguém melhor. Assim como Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Então nós não temos direito de nos orgulhar, porque Deus nos escolheu e derramou sua graça sobre nós, para revelar ao mundo, o padrão desse mundo, que age com favoritismo, que trata as pessoas pelo que elas têm, mostrando que não são nada. O que as pessoas têm não define o que elas são, mas quem elas são no Senhor define quem elas são. Amém? Não podemos desprezar aquilo que Deus escolheu e abençoou. Voltando a falar, não significa que Deus não escolhe pessoas poderosas. E Deus escolhe, Deus salva, Deus elege, mas grande parte ela é contida pelos pobres. Que o pobre, ele não tem muito ao que se apegar, e quando encontra Deus, ele de forma rápida abandona tudo que tem, que é o pouco, por amor a Deus. Lembra do jovem rico quando foi confrontado? Falou que fazia todas as coisas, Jesus falou: amém, você está cumprindo agora, vende tudo que tem e me segue. E ele não pôde seguir Jesus porque ele tinha muita coisa. Então o rico, por amar, por se apegar muito aos bens, deixa de seguir e obedecer a Deus. Continuando, verso 8, sem dúvida, agora Tiago afirma sobre o posicionamento que deve acontecer dentro da igreja e dentro da fé cristã. Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme diz as Escrituras: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favoritismo a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, tudo o que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Então o padrão de Deus estabelecido para nós é que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Esse é o desejo e esse é um pilar do fundamento da fé cristã. É o segundo maior mandamento. Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas. Segundo, ame o próximo como a si mesmo. Então o chamado de Deus é que nós amemos o próximo, e o próximo é todos aqueles que estão ao nosso redor, independente da raça, independente da cor, independente da condição financeira. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E amar aqui não tem a ver simplesmente com uma fala,
mas tem a ver com uma prática. Sabe, amar o próximo é aceitar a pessoa independente da sua diferença. Sabe, nós temos como de praxe, de forma comum, queremos sempre nos relacionar com aqueles que vivem e estão no mesmo ambiente, na mesma patamar, no mesmo status social que nós temos. Isso é legal, bom, mas Deus chama eu e você para amarmos a todos. Não há distinção para amarmos as pessoas. Todos precisam ser amados, precisamos valorizar a todos. E quando nós agimos com favoritismo, nós estamos pecando. Favoritismo é um pecado, que é uma transgressão da lei. E é muito fácil nós observarmos isso. Talvez você pense, não, eu trato, pastor, todas as pessoas iguais. Eu me relaciono com todos de forma igual, não há favoritismo. Será? Se aquela pessoa no qual você convive, ela é contrária a uma visão política sua, e ela é militante naquilo, você continuará tendo envolvimento, relacionamento, amando ela, mesmo ela sendo completamente diferente? Se essa pessoa gosta de sertanejo, usa aquela... Som. Desligou há muito tempo, não? Voltando ao sertanejo ali. Você andaria com essa pessoa? São coisas pequenas. Você, como alguém mais velho, você convive com pessoas mais jovens. Sabe, eu vejo muitas pessoas mais velhas, com 40 anos, mais experientes, não gostam de estar no ambiente, até dentro da igreja, porque é muita rapaziada. Meu irmão, você está sendo alguém que está agindo com favoritismo. Porque não, são gente nova, o papo deles não bate. Meu irmão, isso é favoritismo. Você está percebendo que existem tantas coisas que nós podemos viver, por exemplo, eu só ando com quem é do meu GP, do meu grupo pequeno. Ou, por exemplo, eu não falo com essas pessoas, eu não tenho convívio com as pessoas do meu trabalho, porque elas não são crente, pastor. E sabe, eu só falo com crente. Mas não sei com que crente você está falando, né? Meu irmão, não há favoritismo, nós precisamos nos relacionar e amar próximo, amar a todos, nós precisamos cumprir essa lei. E muitas das vezes que falamos com pessoas que estão de acordo com aquilo que nós cremos, ou damos mais valores para os ricos, sabe por quê? Porque no fim, nós somos guiados por pensamentos, por motivações perversas, porque no fim nós sabemos que com um envolvimento com aquela pessoa eu ganho algo em troca. Então eu sei que eu tratando ela bem, eu posso de alguma forma ganhar algo em troca. E Deus repudia o favoritismo. Nossa igreja precisa ser uma igreja inclusiva, que desde o mais pobre ao mais rico, desde o mais jovem ao mais velho, desde da Ilha do Valadares, da Vila Garcia, do Vila Primavera, tem um monte de bairro, todo mundo é amado, todo mundo é igual aqui, meu irmão.
Diante de Deus, ninguém aqui está acima. Sabe, nós precisamos amar uns aos outros como Jesus nos amou. A palavra diz que a morte de Jesus reuniu toda a língua, a raça, a nação, todo o povo, fez um povo só. Ah, pastor, eu não gosto do assembleiano, meu irmão, ele é teu irmão. Eu não gosto do quadrangular, porque, eles pensam assim, não gosto do louvor. Ei, você precisa amar todos. Porque se há favoritismo, há pecado no nosso coração. Continuando, que sejamos uma igreja inclusiva para com todos. Sabe, qualquer pessoa que entrar pela nossa porta, qualquer pessoa que chegar próximo de nós, ela precisa ser incluída, desde o mais novo ao mais velho. Sabe, eu, como vocês sabem que sou alguém novo, mas isso em nenhum momento me impede de me relacionar com pessoas mais velhas, com pessoas de mais idade. Ah, pelo fato de não viver o que eu vivo, você é diferente. Não, eu preciso, porque são pessoas. E nós precisamos ser esses cristãos que vivem de acordo com a fé que nós temos, não agindo com favoritismo, nem pelo que tem, mas porque são pessoas e foram amadas por Deus e acolhidas por Deus. Continuando, verso 12: portanto, em tudo que disserem, fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Presta atenção no que o texto está falando, que nós determinamos como seremos julgados por Deus. A maneira como eu lido com as pessoas é a maneira como Deus lidará comigo. Então eu vou determinar o que eu vou receber de Deus. E Deus foi muito bom, muito sábio nesse princípio. Como a Bíblia diz ao servo devedor que se ele não perdoasse o seu irmão, Deus também não o perdoaria. Se ele não amasse o seu irmão, ele também não poderia ser amado, porque ele não está apto para receber. E não porque Deus não queira amar ele, mas é que ele não está permitindo Deus amar ele. Então, da mesma forma, se nós não agirmos com misericórdia com as pessoas, com graça, com bondade, com amor, nós também não receberemos graça e misericórdia. Você determinará aquilo que você receberá e como você será julgado diante de Deus. E meu irmão, Deus não julga somente o exterior, Deus julga o interior. Você pode até aqui dentro da igreja, na sua casa, na sua família, ter uma boa imagem, ter uma boa aparência exterior, mas só Deus sabe, e Ele sabe, como você julga interiormente. Eu não sei vocês, mas como eu oro e tenho pedido, e tenho sido muito confrontado com esse texto, em, por vezes, agir com favoritismo, sabe, em olhar, por vezes, um morador de rua, sabe, está tão acostumado com esse ambiente na nossa cidade, é muito comum, e se habituar ao ponto de tornar aquela pessoa como se fosse a paisagem naquele lugar, como se não fosse um ser humano, que não tem uma história, que não passou por dores, e como isso é destrutivo para nós, sabe, por vezes moradores vêm falar conosco pedindo algo, nós nem olhamos nos olhos, já falamos que não temos, ou pegamos o dinheiro e damos, mas nem olhamos nos olhos dessas pessoas, nem damos uma boa tarde, um bom dia. O que isso revela? Revela que nós estamos agindo com favoritismo. E a palavra mesmo diz que por vezes
Deus vem por meio dessas pessoas, pedindo um copo de água, um alimento, e nós estamos deixando de servi-lo. Eu oro para que no nome de Jesus, eu e você não sejamos essas pessoas, mas que nós possamos tratá-los com misericórdia e com graça, com amor, sem discriminação. Que o seu coração seja um coração que abrace a todos. Sabe, você não pode conviver num ambiente cristão, numa comunidade de fé, e não se relacionar com os irmãos que fazem parte da igreja, pelo fato dos seus irmãos não terem um carro, ou pelos seus irmãos usarem uma roupa mais simples, ou pelos seus irmãos andarem de bicicleta, você na rua não cumprimentar os seus irmãos. Isso não condiz. Só se o seu irmão estiver andando de bicicleta, aquela roupa de ciclista lá colada, eu não cumprimento, eu já falei. E finge que nem me conhece. Vou fingir que eu nem conheço aquela roupa toda colada e que, né? Não, eu não vou cumprimentar. Estou brincando, né? Mas nós precisamos analisar o nosso coração, pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração, para que não haja nenhum favoritismo no nosso meio, mas pelo contrário, que nós amemos uns aos outros, para que nós sejamos misericordiosos uns com os outros. Por que nós devemos ser misericordiosos? Porque recebemos misericórdia. Deus derramou graça sobre nós. Deus veio com a sua graça, né, nos favorecendo, sendo que não éramos alguém digno de um favorecimento. Mas Deus, em sua bondade, sua graça, derramou sobre nós. Fomos alcançados e agora somos devedores disso. Como cobraremos dos outros aquilo que não foi cobrado de nós? Sabe, como eu não vou perdoar se eu não fui perdoado? E é engraçado porque a história nossa, ela deve ser construída assim. Eu vejo que hoje o que eu pratico no ministério muito é proveniente do que foi realizado na minha vida pelos meus pastores, pelos meus líderes. Então eu, de certa forma, eu só reflito aquilo que eu recebi deles. Logo então eu também dou, porque se eu recebi de graça, a Bíblia diz: dei de graça. E Deus nos chama para amar de graça, para agir com misericórdia e não agir com favoritismo. Sabe, eu oro para que Deus sonde, revele, se existe algo no seu coração que está em culto, que está lá dentro, que você não percebe, que Deus coloque isso para fora e você seja liberto desse pecado. Sabe, que não haja distinção nenhuma no nosso coração, nem pelo um time de futebol. Quantos não se falam por torcer por um time? Tem times que dá vontade mesmo de não falar mesmo. Vamos, convenhamos, flamenguista e corintiano, é difícil amar. Mas, meu irmão, nós temos que amar. Nós temos que amar esses flamenguistas e corintianos. Que Deus venha nos dar um coração como o dele, olhos como o dele, para que agimos e vivemos sem nenhum favoritismo no nosso meio. Amém? Deixa eu orar por você. Feche seus olhos aí na sua casa, estenda suas mãos. Senhor, o Senhor é o único que conhece o mais íntimo do nosso coração. O Senhor sabe as profundezas, as mazelas, os pecados, Pai, que estão ocultos aos nossos olhos, mas visíveis aos Teus olhos, Pai. Pedimos a Ti, Jesus, que o Senhor traga à tona, Pai, agora, revele, Pai. Mostre para nós, Pai, aquilo que não está de acordo com a Tua palavra. Mostra para nós atitudes que
temos cometido, favorecendo uns e desfavorecendo outros, com discriminação de todas as áreas, não somente financeira, mas relacional, social, Pai, de todas as áreas. Revela isso à Tua igreja, Pai. Purifica o nosso coração, purifica os nossos olhos, Pai. Que nós possamos, Pai, olhar como o Senhor olha e amar como o Senhor ama, Pai. Que não haja distinção no nosso meio, mas que haja uma só fé, uma só verdade, Pai. Que nós sejamos completamente dependentes do Senhor, guiados pelo Teu Espírito para amar a todos de forma igual. Oramos dessa forma no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Nessa semana, de alguma forma, você se desafiar a ter uma ação, um ato com alguém, sair até mesmo, qualquer outra coisa, com alguém que de certa forma você age e é um pouco afastado, acaba tendo um preconceito, pelo fato daquela pessoa ser diferente de você. Se desafie a se aproximar e amar essa pessoa. Meu irmão, a palavra diz que amar aquele que nos ama é fácil. Mas amar aquele que nos odeia, que nos persegue, esse é o desafio. Então que você de alguma forma tome uma postura. Sabe, por vezes você como alguém de baixa renda, tem discriminação com rico, acha que todo rico é igual. E meu irmão, a conta bancária não define o orgulho e a arrogância, porque tem muito pobre, muito mais orgulhoso, arrogante que rico. E tem muito rico simples, humilde. Não deixa ser, não é levado pelo que tem. Eu conheço pessoas que você olha, você não diz que ela tem o que tem. Por quê? Porque o coração dela não está apegado ao que ela tem. E tem pobres que não têm o que tem, mas querem mostrar algo. Então se desafie a se envolver, a se relacionar com todas as pessoas. Amém? É isso aí, eu quero dar um aviso para você. Enquanto o decreto continua dessa maneira, até as últimas informações, nós continuaremos com o nosso culto online, de uma forma como prevenção para cuidar de todos nós, de todas as famílias. Eu quero lembrar você que nós temos o Ministério Hope. Esse ministério ele tem como propósito cuidar das famílias, servir a nossa cidade. Então se há dentro da sua casa familiares, ou se você está passando por uma situação delicada e necessita de alimentos, ou coisas semelhantes a isso, nos procure a Bárbara, ou me procure que eu vou passar você para ela, para que de alguma forma você seja servido. Ou se você conhece alguém também, passe o contato dela para que a gente possa ajudar e servir todas essas famílias que estão passando por esse tempo de necessidade. Reforço, continue se guardando, se cuidando. Lembra que toda terça-feira nós temos como igreja uma cultura de orarmos, porém não estamos aqui de forma física, mas eu desafio você a ir na sua casa, com a sua família, a separar 10, 15, 20 minutos para orar por toda a igreja, por o avanço do ministério, o avanço do evangelho, para que pessoas sejam alcançadas, orar também pelos doentes, pelos acamados, por todos nós, que você possa estabelecer isso na sua casa, e a sua casa possa ser uma casa de oração. Amém? Vamos orar então? Senhor, eu oro para que no nome de Jesus, a Tua graça, Pai, e a Tua misericórdia seja derramada sobre nós, e nós possamos derramar sobre os nossos irmãos, sobre aqueles que estão próximos de nós. Eu peço que o Senhor guarde todas as nossas famílias, familiares, amigos, nos livra de todo mal, de toda tentação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo nos acompanhe toda essa semana. Oramos dessa forma no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Fique com Deus.